Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Delídio Siqueira e este é o 12º vídeo da segunda temporada do Órfãos do VBA. Nesse episódio, nós vamos ver como foi construída a interface do Knobs. Esse vídeo ficou um pouquinho extenso. Eu até tinha pensado em quebrar ele em 2 ou 3 partes, mas isso também ia quebrar um pouco o raciocínio. Então eu deixei como tá. Dá um pause no vídeo agora, vai lá pegar um café, depois você volta e a gente continua. Beleza? Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo eu tenho o Visual Studio Code aberto com 2 abas já carregadas. Uma com o código HTML e outra com o CSS da página. Eu criei uma pastinha lá no htdocs com esses 2 arquivos. Eu vou deixar o XAMPP rodando com o serviço do Apache no ar para que eu possa acompanhar no browser aqui do lado direito como ficam as coisas à medida que eu for adicionando elementos e estilos visuais à minha página. Eu vou começar indo lá no HTML e criando um div vazio. Eu vou salvar o arquivo e atualizar a página aqui no browser para ver como que fica. Parece que não tem nada na página. Se eu pedir para o browser me mostrar o código-fonte dessa página, o div está lá, mas eu não consigo vê-lo. Isso é porque, a princípio, um div não tem tamanho nem cor. Ele não ocupa espaço e é 100% transparente. Um div só ganha forma se ele estiver contendo algum elemento visual ou se a gente forçar que ele fique visível, dando para ele dimensões e cores específicas. Uma página que tenha só um div seco vai parecer completamente vazia. Esse div vai virar aquela barra superior do meu add-in, então eu já vou criar um botão dentro dele. Vou salvar o arquivo, vou atualizar a página do browser, dando um Ctrl F5 para ver como é que fica. Agora a gente vê o botão, mas continua não vendo o div. Para enxergar o div, eu vou ter que fazer o seguinte. Primeiro, eu vou atribuir a ele uma classe. Eu vou chamar essa classe de bar. Poderia ser qualquer outro nome, mas eu sou fresco, então vai ser bar mesmo. Agora eu vou lá no CSS e vou especificar como eu quero que os elementos da classe bar sejam desenhados na página. Esse CSS aqui já tem algumas definições. A primeira delas é para a tag HTML. Eu estou dizendo aqui que o tamanho da fonte do HTML é 100%. Mas 100% de quê? Essa é uma boa pergunta. Até onde eu sei, e qualquer um com mais conhecimento de HTML do que eu pode me corrigir se eu estiver errado, é 100% do tamanho da fonte padrão do browser. Logo abaixo, eu estou dizendo que a margem da página é 0. Em seguida, eu especifiquei que o recuo interno da página é de 0,25 em. Esse em é uma unidade de medida tipográfica. O nome vem da letra M, que em inglês se escreve em e se pronuncia em. Na tela do computador, um em vai corresponder geralmente a 16 pixels, que é a altura da fonte padrão nos browsers. Por que eu estou usando em ao invés de pixels, pontos ou qualquer outra medida menos alienígena? Porque dessa forma eu garanto que o meu layout vai se ajustar às proporções da fonte padrão do dispositivo em que a página for exibida. Você já deve ter ouvido falar de layout responsivo, ou de site responsivo. Um site responsivo se adapta às dimensões do dispositivo. Então, essa é uma das técnicas que os web designers usam para que os seus layouts mantenham as proporções ideais nos mais diversos dispositivos. Se eu escolher trabalhar com pixel, o meu layout podia ficar ilegível num smartphone, porque um pixel na tela de um smartphone é muito menor que um pixel na tela de um computador. Os browsers de cada dispositivo ajustam o tamanho da fonte padrão para que ela fique legível em cada um deles. Dessa forma, eu posso usar esse tamanho já ajustado como escala para os elementos da minha página. Pode parecer meio estranho a princípio, mas quando você se acostumar com o mundo da web, vai perceber que trabalhar com em é uma mão na roda. Logo em seguida, eu estou determinando que o tamanho da fonte do corpo do add-in será de 1em. Tá, eu sei, isso é meio que um pleonasmo. Isso é uma outra coisa que o mundinho da web vai exigir de você de vez em quando, que você force uma declaração para garantir que ela seja interpretada da forma que você espera. E foi o que eu tive que fazer aqui. Mas, calma. Isso é o que tem de mais estranho para hoje. O resto vai ser bem tranquilo, eu acho. Bom, vamos continuar, senão a gente não acaba isso hoje.
Eu tinha definido lá no HTML que o meu div seria da classe bar. Então, eu preciso criar um item aqui que descreva essa classe. Toda declaração de classe deve ser iniciada com um ponto. Então, eu vou escrever aqui ponto bar. Por que o HTML e o body aqui em cima não tem um ponto no início do nome? Porque essas não são declarações de classe, e sim de elementos da linguagem HTML. Quando eu quero definir o estilo de um elemento HTML, eu coloco só o nome dele, em seguida escrevo as propriedades visuais que eu quero que ele tenha. Bom, voltando à classe bar. Eu quero que a cor de fundo do meu div seja um tom de cinza, então eu vou especificar aqui um background color. As cores de uma folha de estilo podem ser definidas de duas formas, por nome ou por código hexadecimal. Os browsers modernos têm uma lista de 140 nomes de cores que eles aceitam. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para a página do W3 Schools que contém essa lista. Eu tenho um sério problema para guardar nomes, então eu prefiro usar a notação hexadecimal. Nessa notação, as cores são definidas mais ou menos como na função RGB do VBA. Os dois primeiros dígitos dizem a quantidade de vermelho, os dois seguintes a quantidade de verde e os dois últimos a quantidade de azul. Os valores variam de 0 a 255, como no RGB do VBA. Só que aqui eu especifico isso em hexadecimal, então os valores variam de 00 a FF. A diferença é que no CSS eu posso também adicionar mais dois dígitos para especificar a opacidade da cor. 00 é completamente transparente e FF é completamente opaco. Você pode brincar com esses parâmetros aqui e o Visual Studio Code vai colocar um quadradinho aqui do lado com a cor resultante do código que você escrever. Eu também quero que o meu div tenha um recuo interno de meio em, 0.5 em. Então eu vou colocar aqui padding, 0.5 em. E eu quero que ele fique descolado do topo da área de exibição. Então, eu vou especificar um recuo externo, definindo uma margem. Eu vou colocar aqui, margem top, 1 em. Agora eu posso salvar isso aqui e ver como isso fica no browser. Beleza, primeiro elemento feito. O botão New ainda não está com a mesma carinha que estava no add-in, porque eu não adicionei as folhas de estilo do Office. Mas tudo bem, por enquanto fica assim. Bom, agora eu vou criar a área que vai conter os botões, os dimmers. Esse é mais um div. Eu vou colocar aqui div class igual knob panel. Vou salvar e vou lá para o CSS criar um item para essa classe. Ponto knob panel. Eu vou especificar um tamanho de fonte para ele de 0.8 em. Isso vai fazer com que todos os elementos que esse div contiver herdem esse mesmo tamanho de fonte, a não ser que eu especifique o contrário em uma classe específica. Eu quero que esse painel se estenda por toda a largura da página, então eu vou dar para ele uma largura de 100%. Width, 100%. A altura dele precisa ser suficiente para conter os dimmers e os labels embaixo de cada dimmer. Quando eu estava desenvolvendo o layout, eu não sabia exatamente qual era essa altura, mas aqui eu já vou colocar o valor final para adiantar as coisas. Então, height, 14 em. Esse div também vai ser cinza, só que um pouco mais claro do que o outro. Então, eu vou colocar aqui background color, escopo, F0, F0, F0. Se eu salvar isso aqui e for lá para o browser e atualizar a página, eu vou ver que o meu div ainda não está exatamente como eu quero. Ele está aparecendo colado com a barra de botões e não tem os cantos arredondados. Para corrigir isso, eu preciso ajustar mais duas propriedades lá na classe knobPanel. Para arredondar os cantos, a gente usa o border radius. Nesse caso, vai ser de 2 em. Então, border-radius, 2 em, ponto e vírgula. E para afastar esse painel da barra de botões, eu vou colocar um recuo externo, estabelecendo uma margem superior de 1 em. Então, margem top, 1 em. Vamos salvar e ver como ficou. Beleza, até agora tudo certo. Agora eu preciso criar os divs que vão conter os dimmers. Eu já vou criar os dois, o que vai conter o dimmer do valor e o que vai conter o dimmer da escala.
O primeiro vai ser da classe vNob e o segundo da classe sNob. Só para controle, esses nomes de classe que eu estou dando são arbitrários. Isso é, eu que decido o nome que eu quero dar para cada classe. Eu coloquei vNob como abreviação de value nob, que em português poderia ser traduzido para botão valor. O sNob é uma abreviação para scale nob, que em português ficaria botão escala. Eu acho que eu já contei que eu gosto de colocar nome de variável em inglês, não é? Então, com o resto eu também faço a mesma coisa. Eu podia ter dado quaisquer outros nomes para essas classes, mas como eu sou fresco e a classe é minha, eu dou para ela o nome que eu quiser. Bom, vamos lá para o CSS. Os divs que vão conter os dimmers vão ser iguais. Então, eu posso usar um artifício aqui e definir as duas classes ao mesmo tempo. Para isso, basta escrever o nome das duas separado por vírgula. Então fica .vNob, vírgula, .sNob. A primeira coisa que eu vou especificar é que a posição dos elementos dessa classe é relativa. Isso quer dizer que as alterações de posição que eu fizer neles serão relativas à posição default que eles deveriam ocupar na tela. Eu vou falar mais sobre isso no futuro. Por enquanto, para não estender muito as coisas, você vai ter que confiar em mim com esse valor aqui. A largura dos meus containers vai ser de 8m. Então, width, 8m. A altura vai ser de 12m. Então, height, 12m. A cor de fundo também vai ser cinza, no mesmo tom da barra de botões. Então, background color, escopo CF, CF, CF. Vamos salvar e ver como isso fica no browser. Não está nada bom. Os divs estão aparecendo um embaixo do outro e colados na esquerda. Para fazer ficar um ao lado do outro, eu preciso dizer que os elementos dessa classe são flutuantes. Então eu vou colocar aqui float, left. Se eu salvar e for lá no browser, beleza, agora eles estão um do lado do outro. Eu sei que parece que tudo isso aqui é uma coisa só, mas é porque os dois têm a mesma cor e não tem nada separando eles. Vamos colocar uma margem nesses divs para separar eles um pouquinho. Eu vou colocar aqui margem, 1m. Salvo e atualizo a página no browser. Olha só que beleza, já está começando a tomar a forma que eu queria. Só que o espaço entre um div e outro está muito grande. Como os dois têm margem de 1m, quando eu coloco um do lado do outro, o espaço do meio fica com 2m. A margem esquerda de um soma com a margem direita do outro. Então, eu vou remover a margem direita deles. Assim, quando eles forem colocados lado a lado, vão ficar com o espaçamento que eu quero. Vamos lá. Margem, right, 0. Olha só. Quando eu uso margem assim, seco, eu estou especificando todas as margens de uma vez só. Quando eu quero mexer em uma margem específica, eu preciso usar essa outra forma de nomenclatura aqui. Se eu salvar e atualizar no browser, beleza, já está quase lá. Eu vou colocar mais duas propriedades aqui. Uma para dizer que todo o texto dentro dos elementos dessas classes deve ser alinhado ao centro. Então, text align, center. E outro para arredondar os cantos dos divs. Border radius, 1m. Eu vou salvar e ver como ficou. Olha só que bonitinho. Bom, agora vem a parte interessante. Vamos fazer os dimmers. Eu vou começar com a parte externa do dimmer. Então, eu vou criar um div aqui que vai ser da classe nobBorder. Vou salvar isso aqui e vou lá para o CSS. Os itens dessa classe também terão posição relativa. Então, position, relative. Eu quero que ele tenha a largura e a altura iguais. Eu vou colocar aqui width, 4m, e height, 4m. Esse div deve ficar centralizado na horizontal. Então eu vou colocar aqui margem, 0, espaço, alto. Eu sei que esse é um jeito esquisito de dizer que o div deve ficar centralizado na horizontal, mas é assim que funciona. Eu quero que ele comece a ser desenhado um pouco abaixo da borda do container. Então eu vou colocar aqui margem top 1.4m. Eu quero que ele seja preenchido com um degradê, uma escala de cinza, de mais claro para mais escuro. Então, eu vou colocar aqui
background, dois pontos, linear gradient, abre parênteses, menos 45 deg, vírgula, escopo 80, 80, 80, vírgula, escopo F0, 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 fecha parênteses. Vamos ver como isso fica lá no browser. É isso aí. Tá esquisito? Botão quadrado? Espera aí que a gente já vai resolver isso. Agora eu tenho que desenhar a parte de dentro do botão. Então vamos lá. Eu vou criar um outro div aqui que vai ser da classe knobMiddle. Vou copiar isso aqui para o outro container. Vou salvar e vou lá para o CSS. Ponto knobMiddle. Eu vou dizer que os elementos dessa classe também têm posição relativa. Position, dois pontos, relative. Eu vou especificar uma largura e altura um pouco menores do que a do knobBorder. Width 3.5 m, height 3.5 m. Top e left vão ter medidas iguais. Então, top, ponto 25 m e left, ponto 25 m. Agora vem um truquezinho interessante. Eu vou especificar como cor de fundo um degradê inverso ao do knobBorder. Então, background, dois pontos, linear gradient, abre parênteses, menos 45 deg, vírgula, escopo F0, 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 vírgula, escopo 80, 80, 80, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou salvar isso aqui e vou lá para o browser. Só para controle, eu estou usando Ctrl S para salvar. Olha só que beleza, os botões ganharam um aspecto tridimensional. Esse é um truquezinho de design. Essa aplicação de luz e sombra engana o seu cérebro para que ele pense que a figura tem profundidade. Agora só falta deixar os botões redondos. Para isso, eu vou lá no CSS e vou especificar um border radius. Só que nesse caso, eu vou colocar aqui border radius, dois pontos, 50%. Tanto no knobBorder quanto no knobMiddle. Vou salvar e vou ver como ficou. Olha só, estamos chegando lá. Agora vamos colocar o LEDzinho. Eu vou no HTML, vou criar mais um div. Esse div vai ter a classe LED. E eu vou ter um LED em cada botão. Um no dimmer do valor e outro no dimmer da escala. Eu vou salvar isso aqui e voltar lá para o CSS. Eu vou criar a classe LED e dizer que ela também tem posição relativa. Largura de 0.4 m e altura de 0.4 m. Eu quero que o LED fique centralizado na horizontal. Então, eu vou colocar aqui, margem, dois pontos, 0, espaço, alto. Eu também vou afastar o LED da borda do dimmer, senão ele vai aparecer colado lá em cima. Então, eu vou colocar aqui, top, dois pontos, 0.25 m. Eu quero que o LED tenha uma aparência de lâmpada acesa, então eu vou dar para ele um gradiente de branco para verde. Não vai ficar muito visível porque ele é bem pequenininho, mas vá lá. Então, background, dois pontos, radial gradient, abre parênteses, white, vírgula, green. Eu também vou colocar uma bordinha no LED só para acentuar a separação dele do fundo. Essa borda vai ter largura de 0.1 m. Border width, dois pontos, 0.1 m. Eu quero que essa borda seja sólida, então border-style, dois pontos, solid. E por último, eu vou especificar a cor da borda, que vai ser cinza. Border-color, dois pontos, gray. Eu usei algumas cores nomeadas só para variar um pouquinho, e essas não tenho muito problema para guardar. Para que o LED fique redondo, nós já vimos que precisamos especificar um border radius de 50%. Então, border-radius, dois pontos, 50%, ponto e vírgula. Eu vou salvar isso aqui e ir lá para o browser. Beleza, LEDzinho criado. Só falta um detalhe. Quando o usuário colocar o ponteiro do mouse sobre o dimmer e usar a rodinha do mouse para girar o botão, a única coisa que vai girar é esse LED. Eu não vou girar nem a borda, nem o meio do botão. Se eu fizesse isso, a ilusão de 3D que eu consegui aqui iria se perder.
Girar o LED é suficiente para induzir o usuário a pensar que o botão inteiro está girando. Só que para girar esse LED ao redor do botão, eu preciso mudar o pivô dele. Isso é, eu preciso ajustar o centro de rotação. Por definição, o centro de rotação de um div fica bem no meio dele. Mas para que o meu efeito funcione, eu preciso mover esse centro de rotação aqui para baixo, mais ou menos no meio do dimmer. Para fazer isso, eu uso uma transformação. Lá no CSS, eu vou colocar assim: transform-origin, 50%, espaço 2.6m. O primeiro parâmetro aqui determina a coordenada horizontal do centro de rotação, e o segundo determina a coordenada vertical do centro de rotação. Eu não tenho como dar um display nisso para poder te mostrar, mas o que eu fiz foi levar o centro de rotação desse LEDzinho daqui para cá. Agora falta fazer aqueles risquinhos em volta do botão. Bom, vamos lá. Eu vou começar com um só, depois eu copio para a quantidade que eu preciso. Esse risquinho fica fora do botão, então eu vou criar um div aqui e vou dar para ele a classe tick. Vou salvar isso aqui e vou lá para o CSS. Classe tick. Esse cara aqui vai ter posição absoluta, porque eu quero que ele obedeça exatamente as coordenadas top e left que eu vou especificar sem levar a posição default como referência. Ele vai ter uma largura de 0.05m, bem fininho, e a altura de 0.25m. O top dele vai ser de 0.8m e o left de 4m. A cor de fundo também vai ser cinza, então background gray. Eu vou salvar isso aqui e vamos ver como isso fica lá no browser. Quase não dá para ver, né? Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Tá ali, ó, mas bem discreto mesmo. Com esse cara, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz com o LED. Eu preciso ajustar o centro de rotação dele para poder girar. Então, eu vou colocar aqui transform-origin, 50%, espaço 2.6m. Agora eu vou lá no HTML criar as cópias desse tick. No primeiro dimmer, eu preciso de 18 ticks para dar a volta completa nele. No segundo, eu só preciso de 13 porque eu não vou fazer uma volta completa. Beleza, ticks criados. Se eu salvar tudo aqui e voltar lá para o browser, aparentemente não mudou nada. Isso é porque esses ticks têm coordenadas absolutas e estão aparecendo um em cima do outro. Para girar um elemento HTML, nós também usamos uma transformação. Isso é especificado da seguinte forma. Eu vou precisar fazer uma transformação para cada um desses ticks. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir o nome da classe .tick várias vezes e para cada uma delas eu vou especificar qual elemento eu quero pegar e qual vai ser o ângulo de rotação dele. Então vamos lá. Nome da classe, .tick, endChild, abre parênteses, índice, fecha parênteses, abre chaves, transform, rotate, abre parênteses, -120 tag, fecha parênteses, fecha chaves. Esse NTH é a abreviação de enésimo, ou nth. Nth child quer dizer o enésimo filho. Para especificar qual filho, eu coloco aqui o índice dele. Para cada um, eu vou especificar um ângulo diferente, começando com -120 graus e aumentando de 20 em 20. Um círculo tem 360 graus. Se eu dividir isso por 20, eu vou ter como resultado 18, que é o número de ticks para dar uma volta completa no botão. Sacou? Se eu salvar isso aqui e voltar lá para o browser, beleza, tudo certo com os ticks. Agora só falta criar os rótulos de texto. No primeiro dimmer eu tenho 3 rótulos. Um é o label, onde vai escrito valor. Então eu vou criar aqui um div e vou dar para ele a classe nobText. E já vou escrever aqui o que eu quero que apareça dentro dele. Valor. O segundo rótulo é para o endereço da célula. Eu vou criar um div com a classe cellAddress e vou escrever aqui A1. Lembrando que isso é só um texto figurativo, para a gente poder ver como vai ficar no layout.
Quando o Adin estiver rodando, esse texto vai ser substituído pelo endereço da célula em foco. Por último, eu vou criar outro div que vai mostrar o valor da célula. Então, div class igual cell value. Eu vou deixar aqui o número 1, só para a gente ver como fica. Se eu salvar tudo isso aqui e pedir para o browser atualizar a página, eu vou ter isso aqui. Não é bem o que eu quero. Então, eu vou ter que especificar mais alguns estilos visuais. Vamos voltar lá para o CSS. A primeira classe que eu vou ajustar é o NobText. Então, .NobText. Eu vou dizer que eu quero uma margem superior de 0.8 em. Margem top, 8 em. Depois, eu vou definir a família de fontes. Fonte-family, abre aspas simples, FJALA1, fecha aspas, vírgula, sans serif. Isso vai indicar que eu quero que ele procure pela fonte FJALA1 e se não encontrar, ele vai usar sans serif, que é padrão. Na verdade, FJALA1 não é uma fonte do sistema operacional, é uma fonte do Google. O usuário não precisa ter ela instalada na máquina para a gente usar. O browser faz o download da fonte e deixa ela no cachê. Esse é um recurso bem legal e para usar basta navegar para fontes.google.com. Aqui a gente já vê várias fontes que a gente pode usar no browser. Para buscar uma fonte específica, se você souber o nome dela, é só clicar na lupinha e digitar. Vamos lá, FJALA, beleza, está aqui. Para selecionar essa fonte, a gente clica aqui. E para ver como adicionar ela na nossa página, é só clicar aqui. Está aqui o link que eu tenho que adicionar no meu HTML e a propriedade que eu tenho que definir no CSS. Eu vou copiar esse link aqui e colar lá no HTML. Vou salvar e vou atualizar a página no browser. Olha só, já está ficando bem melhor. Mas ainda faltam alguns detalhes. Vamos voltar lá para o CSS e adicionar mais algumas propriedades. Eu vou colocar aqui color, white, e text, shadow, ponto 1 m, espaço, ponto 1 m, espaço, ponto 2 m, espaço, black. Vou salvar e ver como ficou. Olha só que bonitinho. Agora vamos aos outros dois divs. Eu tenho um cell address, então, .cell address. Eu vou usar a mesma fonte, fonte-family, FJALA1, sans serif. Eu quero que esse div seja centralizado na horizontal, então eu vou colocar aqui, margem, 0, espaço alto. Eu também quero que ele fique um pouco mais distante do outro texto, então eu vou colocar aqui, margem top, 0.5 em. Esse aqui eu quero que tenha fundo branco. Então, background, ff, ponto e vírgula. E eu quero que ele ocupe apenas 80% da área do container. Então, eu vou especificar aqui width 80%. Para ele ficar com os cantos redondinhos, eu vou colocar aqui border radius 0.25 em. Agora vamos salvar e ver como ficou. Beleza, falta só um. Vamos lá. Ponto cell value. Vai ser igualzinho ao de cima, então eu vou copiar de lá para não ter que ficar digitando tudo de novo. A única diferença é que aqui eu vou adicionar um overflow, assim. Overflow, hidden. Se você assistiu à aula anterior, deve ter percebido que de vez em quando o valor que vai ser exibido aqui extrapola os limites. Ele fica bem grandão, cheio de casas decimais. Esse overflow hidden vai impedir que o texto saia de dentro do div. Se eu não fizer isso, o texto vai escapar pelas bordas do div e sobrepor outras áreas de tela. Eu não quero que isso aconteça. Eu vou salvar e atualizar a página no browser. Bom, agora falta o label da escala. Eu vou criar um div aqui e vou dar para ele a classe NobText. E vou escrever aqui dentro escala. Agora eu preciso de uma área para exibir a escala atual.
Eu vou criar um div aqui e vou dar para ele a classe Scale. Dentro dele, eu vou colocar um valor figurativo só para a gente ver como fica. E por último, eu preciso criar um botão com um xizinho para o usuário poder deletar o painel. Eu vou criar um div aqui com a classe Delete. E dentro dele, um input type igual a button, id igual a delete, value igual a x. Beleza, eu vou salvar isso aqui e vou lá para o CSS. A minha classe Scale vai ser igual ao cell address, então eu vou copiar as propriedades de lá para não ter que digitar tudo de novo. E para minha classe Delete, eu vou só especificar uma margenzinha para o botão não ficar grudado no texto. Então, margem-top.25m. Salvo isso aqui e pimba! Layout completo. Se você teve saco de me acompanhar até aqui, parabéns! E obrigado pela paciência. Eu espero que não tenha sido assim tão penoso. Hoje nós aprendemos bastante coisa, tanto que eu nem vou fazer aquele resuminho final, senão teria que segurar você aqui mais uns 10 minutos só para isso. No próximo episódio, nós vamos ver o arquivo de manifesto dos add-ins de painel. Espero você. Um abraço.